orar, abrir o nosso coração e a nossa mente. Abençoe, ó Pai, os que estão enfermos. Peço a tua atenção pela Silvana, que o Senhor vem estar com ela, Pai, nesse momento difícil. Abençoe cada filho teu, que se tiver mais alguém para chegar, que o Senhor traga em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Tá. Então, queridos, um bom sábado a todos, né? Para mim é um privilégio, né, estar aqui na Igreja do Bela Vista para transmitir a palavra de Deus. Eu trouxe um tema especial, né? Como vocês podem notar no hino, eu vou falar sobre os sinais da volta de Cristo, né? E tá melhor o som? E esse tema envolve muitas coisas. Claro que em um sermão não vou conseguir falar tudo, né? Mas eu vou destacar os pontos principais. Eu vou pedir para os irmãos abrirem começando a abrir nas suas Bíblias, no livro de Éfesos, capítulo 6, né? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Todos acharam? Efésios, capítulo 6. Todos acharam? Meu amigo aqui. Então, queridos, eu vou ler o verso 10 e do verso 10 ao verso 12. Bom? Diz assim, ó: nós demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um alerta, né? Hoje eu estava lendo o livro Eventos Finais, né? Irmão White fala que os adventistas não podem esquecer esse alerta, que esse alerta, ele ecoa por séculos e ele vai ecoar agora nos dias finais que nós estamos vivendo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que nós estamos vivendo nos dias finais? Realmente nós estamos nos dias finais? O que os irmãos acham? Estamos realmente nos dias finais? Queridos, a diferença da igreja adventista para muitas igrejas, não puxando a sardinha para nossa, a brasa para nossa sardinha, né? Mas a igreja adventista, ela tem uma convicção de acreditar em algo lógico, né? E assim, acreditamos em algo lógico, e as profecias, elas são lógicas. E aqui, queridos, nós vemos que Satanás, ele vai usar de quê? De todo o seu engano, a sua armadilha. E nós precisamos estar revestidos, né? Como diz o verso 11 aqui, de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas, né, do diabo. Então, queridos, o inimigo, eu não gosto de falar do diabo, né? Eu gosto de falar de Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu por mim e por você. Mas como nós estamos no grande conflito, não tem como nós ficar sem mencionar a pessoa, né, de Satanás, porque ele vai trabalhar engenhosamente para
nos enganar, né, e enganar o povo de Deus nos últimos dias. Ellen White, ela fala algumas coisas que Satanás vai fazer agora nos últimos dias. Eu vou destacar o que ele vai fazer aqui dentro da nossa igreja e o que ele vai fazer no mundo lá fora, né? Eu fiquei horrorizado praticamente, porque eu nunca imaginaria que o engano seria... Ele poderia usar esses meios, né, de engano, e realmente ele vai usar para poder fazer com que os seus planos, né, sejam bem-sucedidos. Aqui na página 100 do livro Eventos Sinais, aqui, Satanás usará toda oportunidade para seduzir as pessoas e desviá-los da sua lealdade a Deus. Aí vem a parte mais dura. Ele, quando está falando aqui o pronome pessoal se referindo ao próprio Satanás, ele e os anjos, e os seus anjos que caíram, aparecerão na terra como seres humanos. Isso aqui não é nenhum filme de Hollywood. Ele mais está falando que a arma que Satanás vai usar nos últimos dias, assim, poucos anos antes do fechamento da porta da graça, não será mais a possessão maligna. Por que não vai ser mais a possessão maligna? Porque, queridos, a possessão maligna ela é muito evidente. Quem aqui já participou realmente, ou já teve contato com uma pessoa que realmente ela estava em possessão demoníaca? Alguém já teve acesso a essa pessoa? Eu já, infelizmente, eu tive o desprazer, né, eu só contando foi 6 vezes, nesses 15 anos de adventismo, e 6 vezes eu tive diante de possessões malignas reais. E assim, quando a pessoa está possuída por espíritos malignos, é evidente na sua fisionomia, a forma, né, dela se expressar ali, o seu corpo fica rígido, né, porque é uma pressão muito maligna sobre o corpo da pessoa, e os músculos dela passam a ficar enrijecidos, né, normalmente uma pessoa que está em possessão, a primeira possessão real, o primeiro sintoma dela é curvar os dedos, né? Ela curva os dedos, ela fica assim, né? Porque o corpo dela fica numa rigidez muito grande. E ao você se aproximar dela, você sente uma força muito pesada e você começa a ter arrepios, porque é uma força maligna, não é uma força deste mundo. E a pessoa, ela muda a sua voz e ela fica com uma força sobrenatural. Essa é uma possessão maligna. E eu já participei, né, tive, infelizmente, desprazer, né, de presenciar essas possessões malignas. Porém, Ellen White fala uma coisa interessante aqui. Ela fala que na época que Jesus, ou seja, que Satanás for personificar Jesus Cristo, o que é personificar? Os irmãos sabem o que significa isso? O que é a personificação em si? Como, irmão? Isso. Nós temos na Bíblia um exemplo de personificação satânica? Sim ou não? Qual? Hã? Não. Samuel, isso. A Bíblia fala que Satanás ele personificou Samuel. O que acontece? Quando o rei Saul foi consultar a feiticeira de Endor, né? Ela, antes de Samuel aparecer, ela fala assim: eu vejo um Deus subindo da terra, né? Com D minúsculo lá. Aí depois aparece Samuel, né? E no livro Grande Conflito diz que ele imita a voz, né? Imitou a voz ali de Samuel, né? O gesto da pessoa, ele consegue imitar com perfeição. Porém, Ellen White, ela fala uma coisa muito forte aqui. Queridos, isso aqui, vocês têm que prestar bastante atenção agora, né? O que vai ser declarado aqui, porque isso aqui é muito importante.
Presta atenção. Anjos maus em forma humana. Isso aqui na página 100. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Você conhece a verdade? Conhece ou não? Então, é uma grande probabilidade de um ser humano, um anjo maligno em forma de ser humano, falar com você nos últimos dias. Mas como é que esses anjos malignos vão falar? Como eles vão atuar? Ela diz aqui, ó. Anjos maus disfarçados de bons cristãos. Como é que pode isso? Ele, querido, aqui não está falando que ele vai usar. Ele não acha que está falando que ele vai usar uma pessoa. Não é isso que ela está falando aqui. Ela não está dizendo que Satanás vai usar, vai fazer uso de uma pessoa para enganar. Não, ela está dizendo que ele vai o quê? Personificar. O que é isso? Que realmente vai ser anjos malignos em forma humana. Em forma humana. E olha o que ela diz aqui, ó. Atuarão entre nós para introduzir um forte espírito de descrença. Então, resumindo, um anjo maligno pode se batizar? O que os irmãos acham? Sim ou não? Pode. Ele pode virar um ser humano e ele pode aceitar os votos e ainda pode ser mergulhado no tanque de batismo. Mas, irmão, isso é possível? É o que ele mais está falando aqui. Você percebeu que nos últimos dias, até a gente não... Né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente não sabe se aquela pessoa vai ser um anjo maligno ou um ser humano mesmo. Parece um filme ou uma coisa de ficção, sim ou não? Não, mas é real. Satanás pode fazer isso, sim ou não? O que os irmãos acham? Ele pode fazer. E Deus vai permitir, sim ou não? Vai. E olha o que ele diz aqui, ó. Essa é a parte mais que eu li assim, eu fiquei bastante preocupado. O último parágrafo fala aqui, ó. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões. É grave isso, sim ou não? É. Ou seja, aqui o engano vai ser quase perfeito. Por quê? Porque não vai ter possessão maligna. Porque se tiver possessão maligna, o que acontece? Você vai lá, pelo poder de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, repreende, e aquele espírito maligno ele tem que se retirar, assim? Só que nesse caso, é ser humano. Como é que você vai saber? E olha o que ela diz aqui, ó. Esses poderes do mal se ajuntaram em reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Entendeu aqui, queridos? O que ela diz que esses anjos malignos em forma humana vai fazer? Para combater a influência do Espírito de Deus. E Satanás vai dar ordem. Só que tem uma parte interessante aqui, que ela também diz que Deus vai permitir os anjos bons em forma humana também. Olha que maravilha! Olha que bênção! Assim como Satanás vai permitir os anjos malignos dele virar forma humana, Deus também vai permitir. E esses anjos vão pregar o evangelho. Porque um anjo não pode pregar o evangelho, pode? Mas o humano pode, sim ou não? Então ele pode, porque está em homem, forma humana. E vai ajudar a nós a fazer uma obra que nós ainda não estamos preparados para fazer. E tudo isso nos últimos dias, queridos. Essa vai ser a última carta na manga que Satanás vai usar para poder enredar o mundo. E depois disso, olha o que ela disse que ele vai fazer. Aqui, ó. Agora, página 101. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com o seu poder de operar milagres. E ele mesmo personificará Jesus Cristo.
O que ela está dizendo aqui? Que ele vai dar ordem para os anjos malignos virar seres humanos, porém ele vai virar quem? Jesus Cristo. A pergunta é, para enganar, ele tem que se apoiar em uma profecia? O que os irmãos acham? Só que ele fala que ele vai enganar até os isso, se possível, até os... E Jesus também fala isso em Mateus 24. Que ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. O que você acha que ele quis dizer aqui? Ó? Que Satanás está se preparando para enganar o mundo inteiro, apresentando-se como Jesus Cristo. O que significa se preparar? O que significa se preparar? Ele está esperando a ocasião que? Certa. Agora eu pergunto, agora ele está a ocasião certa para ele aparecer? Sim ou não? O que os irmãos acham? Eu vou dar algumas pistas aqui para a gente entender se ele está próximo para aparecer como Jesus Cristo, porque ele não acha uma profetisa verdadeira, sim ou não? Se ela diz que Satanás vai aparecer como Cristo, isso é uma mentira ou uma verdade? É uma mentira ou uma verdade? É uma verdade. É uma verdade. Aqui, ó. Se apresentará personificando a Jesus Cristo. Página 103. Realizando poderosos milagres. O que os irmãos acham? O que é um poderoso milagre? O que é um poderoso milagre? É uma pessoa entrar com uma dor de cabeça, orar pela pessoa e a pessoa sair sem a dor de cabeça? O que é um poderoso milagre? Hã? E olha que coisa interessante. Se ele diz aqui que Satanás vai imitar o ministério de Cristo, como estava a terra na ocasião que Jesus veio? Como é que estava? Tinha muita doença? Tinha não? Tinha muitas pessoas sofrendo? As pessoas estavam em desespero? Sim. Agora vamos fazer um paralelo agora com a nossa época. As pessoas estão doentes? As pessoas estão sofrendo? As pessoas estão em desespero? A ciência tem todas as respostas? Não. Vocês entenderam o cenário? Aí você vai falar assim, não, meu irmão, mas lá teve a peste negra, lá também teve uma situação ruim. Só que lá o mundo era outro. O mundo não estava o quê? Globalizado. O único objetivo. O objetivo de união. O mundo estava com o objetivo de união? O que os irmãos acham? Sim. Por que você está com a máscara no rosto? Você está com a máscara no rosto por quê? Sabe por quê? Você está com a máscara no rosto por causa do bem comum. Mesmo que você não goste, você tem que proteger o quê? O seu próximo. Então, o que é a pandemia do coronavírus? A pandemia do coronavírus foi o estopim para que o mundo entrasse em um único objetivo: união. E olha que coisa interessante, queridos. Ellen White fala aqui que eu estou montando um cenário e mostrando para vocês. Ellen White diz aqui que quando Satanás vir, ele quer um mundo cristão para adorar. Ele quer as pessoas o quê? Lendo Bíblia. Ele quer as pessoas em desespero mesmo. Porque como ele vai vir sem atender essa expectativa das pessoas se as pessoas não tiverem em desespero? E olha que ele tem tanta gente em desespero aí, tanta gente pedindo socorro, tem tanta gente sofrendo, que as pessoas não vão nem querer saber examinar a Bíblia. Tudo que elas querem é o quê? É aliviar o sofrimento. Tudo que elas querem. Agora vem a parte, eu não sei se me deu ódio, ou eu fiquei mais surpreso que isso aqui. Que Satanás é capaz de fazer. Vocês acreditam que quando ele aparecer, Ellen White está falando aqui, que quando ele aparecer como Jesus Cristo,
ele vai dar ordem para os anjos dele personificar os entes queridos que morreram. E esse ente querido, ele vai apresentar-se diante de você em carne e osso. Não é um espírito. Não é algo que ele aparece na sua frente, você pega a mão e passa por dentro e sai correndo, morrendo de medo lá. Não. Você tem uma pessoa que você ama muito? Uma pessoa que partiu? Eu acabei de perder minha mãe. Pensa numa dor terrível. É a pior dor que um ser humano pode passar. E eu acho que essa dor não vai ser estancada tão cedo, só quando Jesus voltar. Porque é uma dor terrível. Vou dar um exemplo aqui. Qual é a pessoa querida, minha irmã? Sua, que partiu, que você ama muito? Sua mãe, a dona Marli, né? Agora imagine a dona Marli aparecer para você em carne e osso e falar assim: filha, tô com saudade, quanto tempo? E ali querer te dar um abraço. Dá um abraço em você. Aí você vai se assustar e vai falar: mas não pode ser, Jesus não voltou ainda. Aí ela vai apontar para a televisão e falar assim: tá vendo aquele homem que tá ali curando as pessoas? Foi ele que me ressuscitou. É difícil, sim ou não, irmão? É difícil ou não? É difícil, porque você vai estar vendo a pessoa na sua frente e a pessoa vai estar em carne e osso, porque o que Satanás vai fazer é personificar as pessoas em carne e osso, porque ele tem como ele fala, ele estuda os laboratórios da natureza e a química, e ele sabe muito bem como transformar um corpo humano. Ele sabe ou não sabe, meu irmão? Sim ou não? Sabe? A nossa ciência é muito fraquinha perto do conhecimento dos anjos. Agora imagine essa pessoa querida. Porque como é que ele vai provar que é Jesus Cristo se ele não pode trazer os mortos à vida? Sim ou não? A Bíblia fala lá o quê? Aí qual que é a prova irrefutável? Lá em Samuel diz o quê? Que só Deus tem o poder de fazer descer a sepultura e tornar dela. Aquilo ali vai ser uma prova irrefutável. Então esquece espírito de profecia. Entendeu, irmão? Esquece Bíblia. Isso ali é uma prova o quê? Irrefutável. Aí vai causar dúvida na cabeça do quê? Das pessoas. Então eu fui enganado a vida toda no Adventismo. Você entendeu a situação? É muito grave isso. E aqueles que não estudam? Como é que vai ficar a situação desses? Que não estuda a Bíblia, não estuda de profecia, não estuda nada, só fica papando sermão. Queridos, tem uma coisa bem interessante que eu ouvi no Facebook, diz assim: se você não buscar a sua própria verdade, você sempre será escravo da verdade dos outros. Você entendeu? É muito fácil você acreditar porque eu estou pregando aqui, mas vocês já examinaram para saber o que eu estou falando aqui é verdade? E assim, o cenário está o quê? Perfeito. Só que Satanás, ele é inteligente. Ele precisa se apoiar numa profecia. Como é que ele vai provar? Ele precisa se apoiar na profecia. E para complicar mais as coisas, os irmãos abram as suas Bíblias aí. No livro de Daniel, capítulo 9. E ó, ele mais fala assim que o engano, ele vai ser quase tão não perfeito, que perfeito é só Deus. Mas ela fala que o engano vai ser quase tão perfeito que é impossível saber que esse Satanás personificado em Cristo é falso sem o exame profundo das Escrituras. O que será que ela quis dizer com isso, meu irmão? Que vai ser quase perfeito. Hã? Sim. Aí tem gente que fala assim:
Ai, mas ele não vai pisar na terra, né? Esse é o maior sinal. E daí, se ele ficar no alto lá e dar ordem para os anjos? E aí? A gente não sabe, meu irmão. Entendeu? Nós estamos. O que a Bíblia está falando aqui? Nós estamos lidando com Satanás e seus anjos, seres muito inteligentes, extremamente inteligentes. Vou dar um exemplo para vocês do engano. Alguém aqui já conhece alguém perfeito? Já conheceu alguém perfeito? Já, meu irmão? Conheceu alguém perfeito? Pessoa que você olha assim e fala assim: esse indivíduo é perfeito. Ele nunca cometeu um erro por atos, pensamentos e nem palavras. Vocês conheceram alguém perfeito? Eu não. Qual que é a probabilidade de enganar alguém perfeito? Conseguir enganar alguém perfeito? Hã? Qual? E se eu disser para você que Satanás enganou os seres perfeitos? E aí? Os anjos. Ele enganou seres perfeitos, com a inteligência muito mais evoluída, muito mais avançada do que nós, e ainda anjos que ficavam 24 horas na presença de Deus, que é por o serafim. E aí? Hã? Sim, e nós estamos falando de seres inteligentíssimos. Seres. E nós, comedor de arroz e feijão, que não gosta nem de ler Bíblia? Hã? Não gosta de ler Bíblia. Não gosta. E aí? Meu irmão, o que vai ter de gente enganado dentro da nossa igreja? Que a gente pensa que o povo lá fora enganado. O que vai de gente enganado do nosso meio, o que vai sair daqui não é brincadeira. Somente se a pessoa tiver um fundamento firme. Porque, meu irmão, eu acho que ele foi bem covarde nesse ponto, né? Mexer com a personificação dos mortos, né? Eu acho que é uma parte bem, bem delicada, né? Porque mexer com escritura, beleza, mas mexer com sentimento humano, né? A ponto de mexer com o seu sentimento, mexer com aquilo que... E Satanás sabe quem você ama. Ou vocês não acham que ele não sabe que você ama seu filho, ama sua família, ama seu esposo, ou ele não sabe, ou você acha que ele não sabe disso? E você pode ver, as pessoas que ele mais usa para nos derrubar é quem? As pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente ama. E ela fala assim que o engano vai ser perfeito, que se você quase perfeito, se você não tiver o exame das escrituras, se você não conhecer bem a Bíblia e o Espírito de profecia, vai ser enganado. Quase perfeito. E olha que coisa interessante. Ela fala que quando ele estiver na terra, ele vai chamar todos pelo nome. O que é chamar todos pelo nome? O que é chamar uma pessoa pelo nome? Foi quando Maria Madalena, Jesus ressuscitou, né? Maria Madalena foi abraçar ele, né? Na verdade, antes de abraçar ele, né? Jesus estava atrás dela e falou o quê? Chamou ela de como? Maria. Entendeu? Embora ela não estava conhecendo Jesus ali porque estava com o corpo glorificado, mas quando Jesus falou o quê? Maria. E só Jesus sabia aquela forma de falar. Só ele tinha aquela forma de falar. Ela realmente reconheceu que era quem? Jesus. Aí ela foi abraçar, Jesus falou assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para onde? Para o meu Pai. Ela fala que Satanás vai chamar todos pelo nome. Já vai falar assim: olha, filha, olha, Cristiane, filha, eu sei quanto você sofre com isso e tal, e tá aí só conversando ali. Agora imagine. Difícil, né? E eu vim aqui para salvar você. Vim aqui para salvar você. Salvar sua família. Agora imagine. Para quem conhece a verdade, as pernas já balançam um pouco. Imagine quem não conhece nada. Agora, como alguém vai aceitar você falar mal de um ser desse?
Fala a verdade. Como é que alguém vai aceitar uma pessoa, por exemplo, que foi curada do câncer? Porque ele vai ter poder para fazer isso. Como é que uma pessoa que foi curada por câncer vai aceitar você falar mal dessa pessoa? Hã? Oi? Não é falar mal, é chamar de diabo. Então, mas se você chama, né? É pior, né? É pior. E assim, queridos, os judeus, agora em Israel nós estamos presenciando uma guerra, né? Entre palestinos e judeus. Eu vi alguns vídeos de alguns rabinos, né? E assim, pensa na situação perfeita. O cenário perfeito para Satanás aparecer. Esse é o cenário perfeito. Primeiro, crise do coronavírus. O mundo está abalado, sim ou não? Está abalado. Satanás pode curar o vírus, sim ou não? Ele pode tirar o vírus da terra? O que os irmãos acham? Pode ou não? Pode. Ou ele pode permitir aparecer uma doença pior do que o coronavírus e ainda vir e tirar esse vírus da terra? Pode ou não pode? Pode. Ele pode fazer isso. Pode. E ali, queridos, eu vi os judeus ali no templo, ali no Muro das Lamentações, e chorando e clamando pelo Messias. E nós sabemos que o Messias já veio. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Mas eles recusaram o Messias verdadeiro, dizendo que o Messias verdadeiro falhou, né? E um dos líderes rabinos falou assim, que o Messias veio trazer justiça. E quando eu olho para fora quando eu olho para fora da minha janela, eu vejo que a justiça não chegou. Que dizer que Jesus é falso. Mais ou menos é isso que esses líderes quis dizer. Mas eles estão clamando. Clamando. E um deles falou uma coisa interessante. Porque Satanás, quando vir como Cristo, ele vai unir todo mundo. Ele vai unir os muçulmanos. Ele vai unir os cristãos. Ele vai unir os judeus. Sim ou não? Todo mundo. Ele vai ser uma resposta. Ele mais fala que ele vai até se unir com quem se une às sociedades secretas. Está bem aqui no livro de Sinai. Todo mundo ele vai ser uma resposta. Pros budistas, ele vai vir como a reencarnação de Buda, né? Para Maomé, vai vir como mensageiro de Maomé. Para os cristãos, vai vir como Cristo. Para os judeus, ele vai vir como Messias, ou Machia. Aí eu vi ali o rabino lendo isso, aí eu falei, não acreditei. Eu falei, Satanás vai pegar isso aí de uma forma perfeita. Por quê? Porque nós sabemos que as 70 semanas do capítulo 9 fala da profecia referente a quem? A quem, meu irmão? Ao Messias, correto? Fala da primeira vinda do Messias. Mas que Messias é esse? Jesus Cristo. Só que ele leu esperando esse Messias agora. Foi. E pior que dá para encaixar. Dá. É isso que e Satanás é inteligente. Pior que dá para encaixar. Por quê? Porque assim, olha que coisa interessante. O primeiro templo foi destruído, certo? O primeiro templo que foi construído foi destruído, né? O segundo templo o primeiro templo, que é o templo de Salomão, foi destruído pelos babilônicos, certo? Então, aí os irmãos estão me acompanhando, né? O rei Nabucodonosor destroçou o templo. Aí Jeremias, de acordo com o livro histórico, né? O livro de Macabeus, não sendo um livro inspirado, mas um livro histórico, fala que ele escondeu, né? A arca para que os babilônios não destruíssem. E falou que ela seria encontrada quando o povo de Deus se reunir novamente. Aí vem o segundo templo, reformado por Herodes, na época de Cristo. A qual, esse segundo templo, os judeus, os discípulos, né? Falou para Jesus assim, ó, tá vendo essas estrutura? Que maravilha, porque era de mármore, né? A gente fala que a estrutura era de mármore. Quem via de longe o templo brilhava, aquele brilho, quilômetros, o brilho era como se fosse uma coisa maravilhosa. Tanto é que na história diz
que Tito, o imperador Tito, quando foi invadir o templo, ele deu ordem para os soldados o quê? Preserva o templo, porque essa é uma das maravilhas do mundo. Eu quero atrair o mundo para o templo, não quero que vocês destruam. Só que os judeus eram muito... Eles não queriam saber. Eles atacou com muita violência o soldado romano, e os romanos eles não tinham piedade, né? Falou assim, não, eu não quero saber de templo. E só de judeus foram 70 mil judeus crucificados. 70 mil judeus. E as armas romanas destroçou o segundo templo. A única coisa que sobrou do segundo templo foi um muro. E está lá em Israel até hoje. E os judeus ficam naquele muro, esperando a reconstrução do terceiro templo. E eles dizem que quando eles construírem o terceiro templo, o Messias vai aparecer. Agora a pergunta é, Satanás está esperando isso, sim ou não, meu irmão? Se ele tem que vir para enganar o mundo, sim ou não? Aqui, os nossos irmãos evangélicos, eles creem que o anticristo é um ser humano, entendeu? Eles creem que vai ser um ser humano de algum país aí, né? Não. Ellen White, inspirada por Deus, ela vai mais longe. O anticristo não vai ser um ser humano, vai ser quem? O próprio Satanás transfigurado em Jesus Cristo. Personificado em Jesus Cristo. Só que como Ellen White fala que ele precisa estar embasado na Bíblia para ele vir, ele não pode vir simplesmente por vir. Ele tem que vir para enganar. Então, para enganar, ele tem que usar o quê? A Bíblia. Só que ele vai enganar, ele quer enganar só o povo evangélico lá fora? Ele quer enganar quem? Todo mundo. Todo mundo. E aí ele citando, né, o rabino lá, olha o que diz, vocês conhecem o texto, mas eu vou ler aqui, ó. Daniel 9. Inclusive, vamos ler aqui. O verso 24 e 25. Diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa... Isso aqui é um anjo Gabriel, certo? Falando com Daniel sobre o Messias verdadeiro. Quem é o Messias verdadeiro? Jesus Cristo. Ó, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, profecia e para ungir o Santíssimo. Olha o que diz o verso 25 aqui, ó. Que essa é a parte onde Satanás vai o quê? Vai usar. Nós entendemos que isso aqui se cumpriu quando? No ano 457, certo? Com o decreto de Artaxerxes. A ordem para construir Jerusalém. Até o Messias. Deu 469 anos. O Messias. Só que o que eles estão pegando? Eles estão pegando o texto literal. Entendeu ou não? Eles estão pegando o texto literal, um texto simbólico, que as semanas são anos. Estão pegando o texto literal e dizendo assim, ó, olha, desde a saída da ordem para a construção, que ordem eles estão esperando para construir? Os judeus estão esperando que ordem? Para construir o quê? Sim. Ele já tem a maquete do templo? Tem. Tanto é que o Bolsonaro foi lá e ele apoiou o Estado de Israel. Tanto é que os muçulmanos falaram o quê? Que isso foi uma afronta, né? Perderam o Brasil perdeu muito, né? Os muçulmanos, só no fato de Bolsonaro ir lá e apoiar a construção do terceiro templo. Donald Trump apoiou a construção do terceiro templo, sim ou não? Não só apoiou, mas mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Apoiando o quê? Só que tem uma questão aqui. Essa é a parte mais interessante. O muro de Jerusalém, do templo que restou,
Para construir todo o templo, que é grande, a parte de trás do templo pertence a território muçulmano. E aí? Isso quer dizer o quê? Que se Israel for tentar construir o terceiro templo, o que vai acontecer? Guerra. Só que já está acontecendo a guerra. Os irmãos estão entendendo ou não? A guerra entre palestinos já está acontecendo. O que Israel eles querem? Eles querem a intervenção internacional, já dos Estados Unidos já tem, mas de outros países, para barrar a força islâmica, para eles poderem o quê? Construir o terceiro. Só que tem um detalhe aí. Satanás, ele não vai vir como Cristo, quando o templo estiver construído. Porque demora muitos anos. Não. Você esqueceu da profecia? Está dizendo o quê? Desde a saída da... É só ordem. Entendeu, meu irmão? É só ordem. Porque Satanás não precisa de um apoio de uma profecia. Ele precisa do apoio. Ele precisa. Então, assim, desde a saída o quê? Da ordem. Ou seja, saiu a ordem. Quantas semanas depois o Messias aparece? De acordo com a Bíblia aí. Nós estamos lendo segundo o pensamento deles, não segundo o que a gente entende, né? O que diz aí? 60 o quê? 69 semanas. Literalmente isso dá quanto? Não sei se é bom em matemática aí. Estou falando em anos. Deles, que é a segunda interpretação deles lá. 69 vezes 7. Se alguém tiver uma calculadora aí. 69 vezes 7. Não, irmão. 69 vezes 7. Isso dá quanto tempo? Um ano tem 365 dias. Certo? Então dá um ano e... Dá um ano e quase 2 anos, né? É isso, meu irmão? Oi? Um ano e... Isso. O que eu estou falando aqui, queridos, não é futurismo. A igreja adventista, ela não interpreta a profecia de forma futurista, como os nossos irmãos evangélicos. Nós acreditamos no historicismo. Só que tem um problema aqui. Tem um problema. Quem é que interpreta futurismo aqui? É os nossos irmãos. E quem é que Satanás vai usar para aparecer para enganar? Não é eles? Na questão da besta? Então ele vai ter que usar uma coisa que ele já conhece. Isso não é nem questão de interpretar errado, é uma coisa que eles estão interpretando. É uma coisa que, assim, fecharam os olhos para a verdade e eles estão querendo o quê? A mentira. E tem um texto de Paulo bem interessante, que está lá em Tessalonicenses. Esse é um texto bem... Acho que é 2 Tessalonicenses. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses. Eu pensei que eu tinha marcado, mas... Que fala que... Não, pera aí, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Achei. É o capítulo 2. Verso 11. Não, é verso 10 e 11. O que diz aí? Lê para nós rapidinho aí, meu irmão, por favor. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Como é que você entende isso aí?
Aí está dizendo o quê? Porque eles não tiveram amor da verdade, em querer saber a verdade. Deus vai enviar a operação do erro para que deem crédito o quê? Na mentira. Resumindo, é bem simples. Como as pessoas não querem saber da lei de Deus, não querem estudar, quer a mentira mesmo, o que Deus faz? Se eles querem a mentira, então tomem o quê? A mentira. É que nem aquela questão das promiscuidades, né? De Romanos. Assim como eles não quiseram saber ter conhecimento de Deus, Deus entregou a eles as paixões para fazer o que lhe não convém. Vocês querem mesmo a promiscuidade? Então, ó, eu vou tirar meu espírito de vocês e vocês continuam aí, ó. Fica aí, ó. Se mata mesmo aí. É mais ou menos isso, né, meu irmão? Porque Deus, meu irmão, a palavra de Deus é valorosa, sim ou não? É valorosa. Quem busca a verdade, Deus dá a verdade, sim ou não? E mas quem está atrás de mentira, Deus vai revelar a verdade? Quem está atrás de mentira, Deus vai revelar a verdade para essa pessoa? Ou seja, se uma pessoa está atrás de mentira, então tome o quê? A mentira. Tome a mentira. E por incrível que pareça, Satanás ele vai usar essas coisas. E o que mais me chocou, meus irmãos, é que uma declaração da organização pentecostal na década de 90, eles mesmos ensinam que o Messias, né? Olha que coisa interessante, meu irmão. É muita coincidência isso. Que o Messias, o terceiro templo, é uma posição deles. Isso aqui não é posição nossa, aqui está escrito lá. A citação é deles lá, lá dos Estados Unidos. Que o Messias, né, o anticristo, vai sentar no terceiro templo nos 7 últimos anos da humanidade. Como é que ele sabia disso? A questão lá que muitos estão com esse ano aí na cabeça. Isso escrito na década de 90. Como é que pode um negócio desse? Não é coincidência demais, não? Hã? É coincidência demais. Por quê? Por que é coincidência? Não é coincidência. É as profecias o quê? Se encaixando. Porque qual que é o sinal? Qual que é o maior sinal para a igreja adventista? Da vinda de Cristo. O sinal, assim, chave, que fala assim, Jesus realmente está próximo e vai voltar, e agora ele vai vir mesmo. Qual que é o sinal que nós esperamos? O povo adventista, qual que é o sinal? O decreto dominical. E qual que é o sinal que os evangélicos estão esperando? O terceiro templo. Agora você acha que Deus não vai ter piedade de muitos que estão lá em outras denominações, sim ou não? Só que tem uma questão. Quando o falso Messias aparecer, ele mais te fala uma coisa interessante, que a bênção dele vai ser derramada sobre os guardadores do domingo. Sobre os guardadores do domingo. A bênção dele vai ser derramada. A única diferença é essa. Ele vai abençoar quem guarda o quê? O domingo. Tá aqui, ó. Estamos próximos, meu irmão? Muito. Por quê? Eles mesmos. Ah, irmão, o irmão tá criando data? Não, eu nem preciso, porque eles mesmos colocaram a data dele, né? Eu nem preciso falar o dia que Jesus vai voltar, porque a Bíblia não revelou isso. Mas se for ver em questão de data, eles mesmos já terão a data deles. Como? O decreto dominical hoje, em documento, ele está onde? O documento preparatório para o decreto dominical, hoje, ele está onde? Hã? Sim, meu irmão, mas um órgão mundial, ele tá dentro de um órgão mundial hoje. Aonde? No Acordo Climático. No Acordo Climático de Paris. Quantas nações tem lá? 200 nações. É o mundo, quase o mundo todo, sim ou não? É o mundo todo, praticamente. Lá no Acordo Climático tem 200 nações. E essas 200 nações, elas estão se empenhando em quê? Em salvar o planeta. Em salvar o planeta. E olha que coisa interessante. Se você pegar e no Google, isso é muito interessante.
Se você ir no Google e colocar lá qual que é a agenda da ONU até 2030, você coloca assim, ó, Agenda 2030 da ONU. Você coloca Agenda 2030, que eu vou falar agora que é muito sério. Agenda 2030 da ONU, ou seja, agenda até 2030. Eles têm a ONU, agora que eu estou falando da ONU, eu estou falando de forma mundial, ela tem 17 objetivos para cumprir no mundo até 2030. É o prazo máximo. E eu estudei um por um deles. E o que mais me chocou é a inteligência de Satanás. Queridos, o ser humano gosta de dinheiro, sim ou não? O que é isso, irmão? Você gosta de dinheiro, irmã? Né? Um homem adora dinheiro, sim ou não? Quem é que não gosta de um dinheirinho, né? A Bíblia fala que a besta o mundo inteiro vai adorar a besta? O que os irmãos acham? O que diz lá Apocalipse 13:8? E o mundo inteiro vai o quê? E adorá-la não. Todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida de Coríntios. Cada objetivo, eles colocaram um logotipo. Isso que eu achei interessante. Se você for lá no Google, que eu não tenho aqui para mostrar agora, mas cada objetivo, eles colocaram um logotipo, um desenho, sabe? Sabe qual que é o primeiro objetivo da ONU? Erradicar a fome. Erradicar a fome. Qual que é o propósito? Através da RBU. O que é a RBU? Traduzindo, Renda Básica Universal. Ou seja, aí você vai para o objetivo 13, o número já é bem conhecido, né? 13, né? Lá do objetivo 13 está o olho que tudo vê, que é um símbolo satânico, né? O olho, e é colocado pela própria ONU. Vocês podem ir lá, tem um olho que tudo vê. E está escrito assim, ó. Combate a reduções o quê? Reduções climáticas. É como se Satanás mirasse os 17 objetivos e falava assim, eu preciso que o mundo me adore, então eu preciso escolher um desses objetivos aqui. E eu mirei aonde? No 13. E ainda coloquei até meu símbolo lá, o olho, né? Ainda coloquei lá para todo mundo ver que vai ser por isso. E sabe qual que é os planos que eles são? Salvar o planeta e salvar os pobres. Esse é o objetivo principal. Agora, o que o Papa colocou na Laudato Si? Como é que você vai salvar a Terra? Como é que é salvar a Terra? Qual que é a proposta? Como é que se salva a Terra? Qual que é a proposta do Papa? No documento Laudato Si, que está dentro do Acordo Climático. Qual que é o objetivo? Reverter o aquecimento. E como é que você reverte o aquecimento global? Fazendo a Terra descansar. E não é só isso, queridos. Você sabe o que está lá ainda? A questão da compensação por isso. Isso quer dizer o quê? Você vai ser compensado. As empresas vão ser compensadas. Por exemplo, uma indústria que ela fatura 1 milhão por ano trabalhando todo domingo. Estou falando dos domingos. Fatura 1 milhão, por exemplo, 4 dias por mês, né? 4 domingos. Vamos supor que nesses 4 domingos dá 100 mil reais para a indústria de lucro. Durante o ano tem 1 milhão e 200 mil. O que eles vão fazer? Eles vão fazer a compensação financeira. Simples. Tomam 1,5 milhão ou 1 milhão e 200. Tô ganhando? É uma bênção? Entre aspas, é uma bênção, mas é uma bênção de quem? É uma bênção de Satanás. Por quê? Porque a indústria vai ser paga para não trabalhar no domingo. Isso se chama o quê? Compensação financeira.
Se a pessoa tem uma empresa, fala assim, que maravilha. Eu não vou tirar nada do bolso. E ainda estou o quê? Ganhando. Só que o projeto não só é para as pessoas jurídicas, mas também para a pessoa física. É isso que me assustou. E aí vem o primeiro objetivo da ONU, redução da pobreza. Ou seja, lá está bem claro, todos, e eu posso provar isso, viu? Isso aqui não é fanatismo, não é loucura, não. Está tudo o quê? Tudo claro lá. Todos os que contribuírem para a questão climática serão compensados financeiramente, meu irmão. Isso quer dizer o quê? Satanás vai pagar as pessoas para receber o sinal da besta. Não é simplesmente você deixar descansar no domingo. Você vai ser pago por contribuir com isso. Você está entendendo ou não? Você vai ser pago em dinheiro. O ser humano gosta de dinheiro, sim ou não? Agora você imagina ser pago, né? Para descansar, meu irmão. Agora, você percebeu agora porque o auxílio emergencial? Ou você acha que esse auxílio emergencial aí é porque o governo é bom? Né? Tudo isso, meu irmão, tudo isso, vocês têm que entender, é uma prévia, o quê? Já tá, as pessoas, preparar o sistema para quando vir o decreto, as pessoas já estão o quê? Habituado. Você já tem um cadastro? Você já tem um cadastro do auxílio? Simples. Você já vai direto para sua conta. Você já... Entendeu? Simples. Simples. Tem, meu irmão. Oi? Oi? Não sabemos, meu irmão. Ainda não está reservado. Mas eu vou falar o sistema. Ó, mas... Não. Não vai ser, sabe por quê? Quem vai... Olha que coisa séria. A pergunta do irmão é bem interessante. Quem vai fazer isso é os órgãos internacionais. Não é o Brasil. Agora, se você gosta de estudar, ou não gosta de papar sermão, mas gosta de estudar, ou não gosta apenas de ver, ouvir o que eu estou pregando aqui, mas ser igual os bereanos, né? O que os bereanos fazem? Ir lá, ir na fonte, estudar, ou não abrir a bocona e falar assim, o Enoque falou isso. Mas onde que o Enoque falou isso? Onde ele tirou? Por quê? Você não estuda, não sabe provar para a pessoa. Porque, meu irmão, a profecia é lógica, sim ou não? Nós estamos trabalhando aqui através de conta de fada. Isso aqui é conta de fada? O documento do decreto dominical existe? Sim ou não? Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui, nessa manhã de sábado, já estudaram a Laudato Si? Os 6 capítulos. Quanto? Isso é uma vergonha. Era para a gente já estar a par disso aí, sim ou não? Sim. Quantos aqui já estudaram 6 capítulos? Se eu perguntar qual que é o tópico do 2º capítulo da Laudato Si, quem é que me responde aqui? Ou seja, eles já estão colocando a Laudato Si para as crianças, para cuidar da terra, né, assim, nas escolas. Já estão colocando o Instituto Humanista, por exemplo, do Brasil, ele já tem um projeto para as faculdades, para as escolas públicas, a importância de cuidar da terra, porque nós sabemos qual é a intenção. E nós? Não sabe nem o que é Laudato Si. Hã? Meu irmão, coisa muito séria. Então, meu irmão, imagine a pessoa sendo paga. E ó, eu vou colocar aí o nome do sistema que vai pagar o mundo. Ou seja, que vai ser distribuir os recursos financeiros para todos os países. Ou seja, eu vou falar agora o nome do sistema que a besta vai usar para pagar as indústrias, para pagar as pessoas físicas. Eu vou falar o nome do sistema agora. O nome do sistema é NGFS. O que é o NGFS? O NGFS são 83 bancos internacionais
que ele supervisiona a economia mundial. Todos os bancos centrais do mundo estão ligados a ele. O último banco central que faltava entrar no NGFS era o Federal Reserve dos Estados Unidos. Porque o que o Trump fez? O Trump tirou os Estados Unidos do acordo climático. Ele tirou os Estados Unidos do acordo climático. Como ele tirou os Estados Unidos do acordo climático, o Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos, também saiu. Só que o Biden voltou. Quando o Biden volta e coloca os Estados Unidos de volta no acordo climático, o que acontece? O Federal Reserve, que era o último banco, que era o banco mais rico, que é o que tem um PIB mais alto, acima de 16 trilhões de dólares anuais. O nosso PIB é 1 trilhão por ano. Eles é 16 trilhões. Ele entrou no NGFS. O que o NGFS faz? Eles são fiscais financeiros. Supervisionam. O que eles vão fazer? Presta bastante atenção. Não tem o PIB do Brasil? Tem 1 trilhão. O que acontece? O objetivo do NGFS é estimular o país a separar uma renda desse PIB e colocar no banco NGFS, ou seja, uma reserva, isso mesmo. Cada banco central, eles estão colocando o quê? Uma reserva no NGFS. O que eu estou falando, pela misericórdia de Deus, meu irmão, vai atrás, estuda. Isso aqui é muito sério. E não é todo mundo que vai falar isso para você. Porque as pessoas têm isso aqui como fanatismo, alarmismo. Isso é uma coisa muito séria. E eles pegam, é como se fosse um cofrinho. Vamos imaginar que o NGFS é um cofrinho ali, um porquinho. E cada país coloca o quê? Uma moeda. Vai colocando uma moeda. Vai colocando. Mas para que isso? Para quando o acordo climático for decidido, agora olha como nós estamos atrasados. Quando que aconteceu? Não Rafael, né, irmã, aqui, que eu acho que pelo menos que eu conheço ele, sabe que ele está por dentro. Eu vou perguntar para a igreja. Quando que foi o primeiro acordo climático agora, nesse ano? E o que foi decidido lá? Quando foi? Qual foi a data que aconteceu? Talvez quando aconteceu, sabe o que a gente estava? Assistindo novela, assistindo filme, dormindo com a boca para cima, né? Cheio de dente, né, irmão? Falando mal do vizinho, falando mal. E quando a gente estava fazendo isso, o que estava acontecendo? Uma reunião online. Quantos países foi convidado? 40 países. O Brasil estava lá? Sim. Aconteceu numa quinta-feira. Foram 2 dias, quinta e sexta-feira, no dia 22 de abril e 23 de abril, online. Cada país discursou, inclusive o Vaticano, que é o principal. Só que agora foi só o quê? Um preparatório. Entendeu ou não? Ou seja, o que eles estavam fazendo? Apenas montando o esquema. O que o Papa discursou? O Papa Francisco falou assim que a questão do aquecimento global, ela é mais grave do que o coronavírus. Ele usou até um ditado lá, espanhol, né? Que ele fala que Deus perdoa sempre, os homens perdoam às vezes, mas a natureza não perdoa. Ou nós fazemos algo urgente, ou nós entraremos num colapso global. Foi essas as palavras do Papa Francisco. O que o Biden fez? O católico romano de formação jesuíta, Biden, o que ele fez? Já marcou para novembro, a segunda. E é aí que as coisas... Isso aqui não é alarmismo. Eu não trabalho com alarmismo nem fanatismo. Eu trabalho com dados reais. Trabalho com dados com lógica, com dados reais. Agora, a reunião não vai ser online. Vai ser presencial.
E não vai ser 2 dias, vai ser 12 dias. Vai ser do dia 1 de novembro ao dia 12 de novembro. E ora, meu irmão, ora, porque se o Biden, ou seja, se o Papa Francisco, que ele vai estar presente, ele pegar Laudato Si e colocar nas mãos do Biden, ali se selou o nosso destino como povo. E não é alarmismo isso. A Laudato Si é um documento preparatório, sim ou não? O decreto dominical, sim ou não? Mas como eles disseram em 2015, precisamos de uma autoridade o quê? Mundial. Eles acharam essa autoridade mundial? Sim. Se o Francisco pegar a Laudato Si, um documento de 6 capítulos, é coincidência, né? 6, né? 6 capítulos. Em que o 6º capítulo que fala do descanso dominical. Se ele jogar esse documento nas mãos do Biden, o que você acha que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Aí muitos vão querer despertar, muitos vão querer pregar, muitos vão querer fazer o que não fez, e sendo que nós já estamos no tempo do selamento. Ou seja, os judeus estão esperando um sinal, sim ou não? Então, os evangélicos estão esperando um sinal. Os adventistas estão esperando um sinal. Só que tudo vai acontecer na mesma o quê? Por que tudo tem que acontecer na mesma hora? Porque para confundir a cabeça de quem está o quê? Lá fora. Para confundir a cabeça. Porque quantos adventistas vai falar que o decreto dominical é o sinal da besta? Eles já estão falando outra coisa, que é a construção do 3º templo. Só que o tempo para construir vai demorar o quê? Muito. O primeiro demorou 46 anos. Até esse templo construir, o Satanás vai fazer o quê? Vai enganar eles. Entendeu, meu irmão? Por isso que... Agora a pergunta é... Irmão, não podemos dar data. Não podemos dar data. Sim, Jesus, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Mas eles já deram a data. Ou seja, a própria besta já deu a data. Já deu ou não, meu irmão? Qual que é a data, meu irmão? Mas se eles mesmo colocaram o relógio climático lá em Nova York, eles dizem o quê? Nós só temos até o prazo máximo 2027. Só que é o prazo máximo. Lá eles colocou que 2027 é o prazo máximo. Isso quer dizer o quê? Se o prazo máximo está em 2027, as coisas têm que acontecer o quê? Antes. Olha que coisa interessante. Na profecia de Daniel 9, fala que o Messias vai ser cortado, sim ou não? E o Messias vai ficar 3 anos e meio. Então o falso Cristo, Satanás, vai ficar quanto tempo? 3 anos e meio para cumprir, para enganar. Ou seja, o decreto, agora vocês têm que usar a lógica. O decreto aparece e ele o quê? Aparece. Então, se ele vem, olha a lógica. Agora é uma lógica bem simples. Se ele vem para enganar e ele vem depois de 69 semanas a partir da ordem, isso quer dizer o quê, meu irmão? Nós temos o quê? A guerra entre Israel e Palestina para a construção do 3º templo. Nós temos o acordo climático para acontecer o quê? Em novembro. Não, vocês não estão achando que está casando as coisas? Ou seja, Satanás ele vai vir. Ele tem que vir, porque ele mais fala que ele vai vir na época o quê? Do decreto. Então, ele vai atender as duas circunstâncias, sim ou não? Sim. Perfeito. Então, irmão, você está dizendo que nós estamos nos últimos anos? Não, meu irmão, nós estamos praticamente nas últimas horas deste mundo. E eu lembro que quando a minha mãe estava com crise, a mãe estava passando umas crises muito difíceis, né? A pressão dela não baixava de forma nenhuma. E aí,
Eu entrei em propósito de oração com Deus ali, em vigílias, né? Aí eu pedi uma resposta de Deus, né, para a questão da minha mãe. E Deus, ele me respondeu ali em Isaías dizendo que ia salvar ela. Só que eu não entendi se salvar em questão da doença, né? Ou salvar no sentido espiritual. Eu não consegui, aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, Senhor, mas como isso? Não estou entendendo. Aí depois ela ficou bem, a crise acabou, praticamente ficou curada, normal, a fé dela aumentou, e eu pensando assim, Deus curou minha mãe e ela vai preparar ela até quê? Até a volta de Cristo. Mas engano meu. Quando você vai aqui, o que Ellen White fala? Que quando o decreto estiver saindo, próximo para sair, o que Deus vai fazer, meu irmão? Qual que é a ação de Deus? Que é a parte mais dolorida. O que Deus vai fazer, irmã? Ele vai tirar as pessoas. E ela fala duas classes de pessoas: idosos e crianças. Isso está para acontecer, irmão? Isso quer dizer o que Deus vai tirar muitos de nós, vai pôr para descansar? E a minha fé? Será que eu estou... Quando eu vi minha mãe ali no caixão, eu entendi porque Deus quis que ela descansasse. Eu entendi. Porque ela não vai suportar o tempo de angústia. Ela era muito frágil, ela tinha um amor muito grande no coração. Ela não ia aguentar ver um filho dela sendo perseguido. Não ia aguentar. Ou você é capaz de aguentar ver um filho seu torturado? Brincadeira, não, mas é verdade, é isso que vai acontecer. Meu irmão, para de se basear em filmes, o que vai acontecer no tempo de angústia, que Ellen White fala que nem pena nenhuma pode descrever. Nós sofreremos, quando os holofotes do mundo ser colocados sobre nós seremos igual os judeus da Segunda Guerra Mundial. E aqui ela está dizendo que nesse tempo o povo de Deus vai comer só para manter a vida. O que é comer para manter a vida, meu irmão? Passa que vamos comer só para manter a vida. Meu irmão, estou desempregado, estou reclamando, não é assim? Estou com uma dorzinha, estou reclamando. Meu irmão, você está disposto a sofrer isso aqui? Não é brincadeira não, meu irmão. A coisa é muito séria. O que eu estou pregando aqui não é fanatismo. O que eu estou pregando aqui é lógica. Eu tenho dados, tanto bíblicos e profecia, como posso provar aí. Tudo que eu falei, você se anotou, você vai lá e consulta. Sabe por quê? Quando a verdade é clara, é clara. Eu queria fugir dessa realidade. Eu queria falar assim para Deus, Deus, mas deixa quieto isso aí, Senhor. Isso aí acho que eu estou enganado, né? Dá um bálsamo aí na minha mente e fala comigo que eu estou enganado sobre isso aqui. Eu queria estar muito enganado. Eu já cheguei a falar para Deus, Senhor, eu quero estar enganado. Seria ótimo se eu tivesse enganado. Seria muito bom se eu tivesse enganado. Mas Deus, não, filho, você não está enganado, não. É isso mesmo. Eu falei, mas Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. O fim chegou. Quem tiver selado, está se preparando para selar, amém. Quem não tiver se preparando para ser selado, vai me negar. Vai sair fora. Está aqui, ó. Não vai suportar. Não vai suportar, vai sair fora. Isso é uma vergonha, meu irmão. Meus irmãos, quantos irmãos nossos não sabem o que é Laudato Si? No estudo. Sabe o time que vai ganhar. Sabe o nome do jogador, estudo do nome do técnico, mas não sabe o que é Laudato Si. Isso é uma coisa muito grave. Se o decreto dominical ele vai vir pela Laudato Si, já não era para a gente estar estudando isso, meu irmão? Já não era para, como os católicos, cada um ter um na mão estudando, para saber os planos do Papa ali? Não, nem escola sabatina a gente gosta de estudar, quanto mais Laudato Si. Né? Meu irmão. Irmão, saímos da teoria e chegamos na realidade.
E aí, o que você vai fazer com essa realidade? Não, seja sincero, o que você vai fazer com essa realidade? Nossa, o irmão lá pregou forte. O que você vai fazer com essa realidade? Nossa, as coisas vão acontecer mesmo. E aí? O que você vai fazer com essa realidade? Vai voltar para sua casa? Vai colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir normal, até roncar como se nada tivesse acontecendo? Ou será que não já era tempo para eu pedir o batismo do Espírito Santo? E começar a mudar realmente a minha vida e deixar coisas que eu não deixei durante 10, 15 e mudar realmente, tomar um rumo. Se eu roubava a Deus, não roubar mais. Se eu não pregar o evangelho, agora pregar, ter um compromisso firme com ele. Se eu não estudava, agora dobrar o meu estudo, minha oração. Ir atrás da minha família. Ele White fala, queridos, que se nós não pregar agora, nós vamos ter que fazer isso em terrível circunstância. Agora imagine, e se esse falso Cristo, quando ele vier, ele curar um parente seu? E aí? E se ele curar um parente seu? Ou enviar um anjo lá personificado lá, em forma humana, e ele curar um parente seu? Como é que você vai pregar para essa pessoa? Vai ser fácil pregar para essa pessoa? Hã? Vai? Vai lá falar para uma pessoa curada com câncer desse ser que vai vir falar que ele é falso. Vai lá falar que ele é falso. Vai. Fala assim, falso? Quantas... Você já me ofereceu um prato de feijão, uma oração, alguma coisa? Por que você está falando aí que isso é falso? Você já fez alguma coisa por mim que você está falando que ele é falso? Falso é você. Né? É assim que vai... Sim ou não, meu irmão? Falso é você que vem trazer essa mentira. E olha se você não apanhar lá dentro da casa. Não é assim? Saia daqui. Meu irmão. O inimigo ele vai trazer uma incredulidade tão grande. E pior. Não sei, o que ela fala, o que ele vai fazer? Meu irmão, esse miserável, sabe o que ele vai fazer? Ele vai atacar a própria natureza, tá aqui na Bíblia, que ele está apoiando, vai queimar e essa parte dos... E vai falar e as pessoas vão até ele. Olha como... Mas, peraí, nós estamos servindo a você. Estamos obedecendo o domingo. O domingo é o mandamento. Mas por que você está castigando a terra? Assim, meu filho, é o seguinte. Nós estamos no milênio de paz. Mas tem um povo que está tirando a paz da terra aí. Né? E esse povo está desobedecendo a minha lei. A minha lei. Enquanto esse povo estiver na terra existindo, as pragas vão continuar. É brincadeira isso, meu irmão? Ou seja, aí a pessoa vai raciocinar. Bom, eu tô com uma úlcera maligna nas costas, no rosto. O sofrimento é intenso. Injeção não resolve. Medicamento não resolve. E ele tá falando que a única coisa que resolver vai ser matar um adventista? Ô, maravilha! Então vamos matar logo, porque nós queremos ficar livre o quê? Aí quem é que vai ter coragem de falar que é adventista? Meu irmão, nós vamos ser tratados pior que os judeus na Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler mandou colocar as estrelas, né? Um judeu que era homem colocava a estrela azul, uma judia colocava uma estrela amarela, e não, era obrigado, por lei, tinha que andar com essa estrela na rua. Por quê? Porque se o judeu andava na rua com uma estrela falando que é judeu, o que ia acontecer com esse judeu? Ele ia ser massacrado na rua, ele ia ser ridicularizado. Olha lá um judeu lá, vamos bater nele. Né? Mas é a mesma coisa, olha um adventista lá, vamos descer o pau. E vai querer saber se você é criança? Vai querer saber se você é mulher? Vai querer saber se você é idoso? Ele não vai querer saber. Ele vai querer só aliviar a dor dele. E ainda vão expor com orgulho, assim, falar assim, hoje matei um adventista, né? Meu irmão, parece terrorismo que eu tô falando aqui. Mas é realidade, sim ou não? É. Vão, sim. Mãos falsas, porque o falso Messias, ele vai colocar um Shabá universal, um dia universal. E os falsos judeus vão aceitar esse dia universal, que é o domingo. Entendeu? Nesse contexto aí, então, só para entender, nesse contexto aí, a pessoa vai ridicularizar para matar a adventista, você olhando a coisa de maneira literal.
Sim. A Constituição Mundial vai fazer com que deixe de ser crime agredir alguém até matar. Sim. É porque, tipo assim, hoje existe um termo nos Estados Unidos por lei que eles chamam, assim, os extremistas religiosos, eles chamam de terroristas domésticos. Ou seja, eles não fazem parte de um grupo, né, terrorista como a Al-Qaeda, né, como o Hamas, mas é um terrorista dentro da casa dele, que ele apoia ideias terroristas. Ou seja, se você apoia ideias terroristas, logo você é um fundamentalista. Um fundamentalista. Por quê, meu irmão? Agora é impossível, mas se o mundo estiver sendo atingido por pragas terríveis, a dor for muito grande, porque a praga vai atingir desde o presidente, né, até o faxineiro, as pessoas vão querer se livrar da dor. Aí já vi muitos pregadores falando, não, irmão, Deus não vai permitir que nenhum filho dele morra. Já viu isso aí? Já viu isso aí, meu irmão? Deus, então, quem está falando isso está mentindo. Porque de acordo com esse livro aqui, eventos finais, né? Eventos finais. Eu vou pedir até para a irmã ler aqui. Lê aqui, meu irmão, para a gente encerrar aí. Aqui, ó, muitos, página 94. Pode ler aí, no final. No começo, lê aí. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Ela fala aí que quantos serão mártires? Muitos. Muitos é pouca gente? Não. Muitos serão mártires, não é que fala aqui. Então, se eu prego que tu vai ser mil maravilhas, Deus vai proteger todo mundo e ninguém vai morrer, eu estou mentindo, sim ou não? Estou mentindo. Você sabe se você vai morrer ou vai ficar vivo? Até, se eu perguntar para você, até onde vai a sua fé? Você sabe quando a gente percebe que a gente tem fé? Quando a gente vê um ente querido nosso ali, que a gente ora tanto dentro de um caixão e descendo na sepultura. Ali, né? Não estou mentindo, meu irmão? Esse não é o momento da fé? Quer provar se você tem fé mesmo? Você acredita em mim? Onde vai a sua fé? Você é capaz de contemplar a morte de um ente querido seu na sua frente? Você é capaz disso? Eu não sei se eu sou capaz disso. Sinceramente, eu não sei. Mas o dia está chegando, meu irmão. Os holofotes não foram colocados sobre nós. Você sabe quando que os holofotes vai ser colocados sobre nós? Eu não vou dar data não, mas espera aí o novembrão chegar. Né? Espera o novembrão chegar. Entendeu? Espera. Pode falar, irmão. Na agenda da ONU, Sim. hoje, por exemplo, 20 e 30 da ONU. Sim. o senhor deve saber, por exemplo, que hoje a ONU, Hamas, Al-Qaeda, Sim. Satanás de fato, a ONU não tem um combate específico sobre eles. Sim. O senhor sabe que eles Sim. são considerados estados Sim. separatistas dentro da região que eles vivem. Eles criam próprias leis, né? Não existe um combate, por exemplo. Se a ONU, se Hamas não, né? Se a Al-Qaeda vier aqui e soltar uma bomba em algum lugar que está no Morumbi, né? E Sim. o governo Bolsonaro for lá e com o exército matar alguém na ONU, a ONU, matar alguém da Al-Qaeda, a ONU vai considerar a atitude do Brasil errada. Porque, segundo a ONU, não se combate violência. Com violência. A ONU é a favor da desmilitarização das Sim. Forças Armadas. Que as Sim. Forças Armadas não têm arma. Sim, e inclusive é um desses objetivos. É um dos objetivos. A ONU ela considera, nessa agenda 2030, inclusive, a questão da paz. Está escrito lá literalmente. Para que as pessoas deixem de ter medo e deixem de existir a violência. Sim. Aí nessa nova Constituição, a ONU está entrando em contradição, deixando uma... Não, eu vou explicar para você. Foi boa a sua pergunta. Por quê? Você já entrou num supermercado sem máscara? Já. O que aconteceu? Ficaram olhando para esse ar. Hã? Ficaram olhando para mim. Então, só que assim, se eu entro dentro do mercado com máscara, alguém sabe quem eu sou? Não. Mas se eu, ousadamente,
tira a minha máscara no meio do supermercado e o gerente vem bater boca comigo. E ele fala assim, coloca a sua máscara. Ele fala assim, eu tenho o direito de ir e vir e eu não vou colocar a máscara. O que vai acontecer ali? Ele vai falar, eu peço que você se retire. Eu vou falar, eu não vou me retirar porque eu tenho o direito de ir e vir. Só calma, você vai entender onde eu quero chegar. Sim, meu irmão, mas calma, vamos chegar lá. Aí o que acontece? Eu estou quebrando uma lei, sim ou não? Qual lei eu estou quebrando? Uma lei estadual. O que a lei estadual diz? Que eu devo usar máscara para proteger, não é assim? Tanto a mim quanto o meu próximo. A máscara é um bem comum? Sim. Só que, meu irmão, aí que está a questão. Satanás é muito inteligente. O que ele está fazendo com o acordo climático? O acordo climático, ele é o bem comum da humanidade. Só que aí que está a questão. Nesse bem comum, entrou o Islã. Entendeu agora, não? Sem questão de briga entre eles. Porque é uma coisa comum. Não é questão se um é corintiano, é palmeirense. Todo mundo tem que usar máscara. O bem comum. Uma coisa climática vai ser o bem o quê? O bem comum. Não importa se você é do Islã, ou se você é de Israel, ou se você é americano. Se a Terra superaquecer, vai se ferrar o quê? Todo mundo. Então o que acontece? O domingo, meu irmão, ele vai ser colocado na mesma lógica da máscara. A mesma lógica. O domingo vai ser o bem comum da humanidade. Porque foi um ataque perfeito de Satanás. Por que ele usou a natureza para colocar o sinal da besta? Porque a Bíblia fala que é todo mundo, se inclusive é todo mundo, até ateu. Por exemplo, você chega num ateu que está guardando o domingo para o aquecimento global. Aí você fala assim, olha, o domingo é o sinal da besta. Você sabe o que o ateu vai falar para você? Primeiro, eu não creio em besta. Segundo, não sou religioso, não creio em religião nenhuma. E eu guardo o domingo não por causa de igreja, mas por causa da natureza. Ou seja, tem questão religiosa? Não. Por isso que a maior façanha de Satanás foi o quê? Foi tirar o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Que as religiões, porque a religião é só um grupo seleto. O mundo não é religioso. E ele colocou a maior façanha dele. Qual que é a façanha agora? O ecumenismo. O ecumenismo foi perfeito. Por que é perfeito? Porque o eco envolve o quê? Países, todos os países, pessoas de religião, e não, o eco, natureza, envolve o quê? Todo mundo. Por isso que não importa se a pessoa é terrorista, não importa se a pessoa é islâmica, não vai importar se ela é evangélica, está infligindo o bem comum. Para você ter uma ideia, os próprios países muçulmanos vai punir quem transgredir a Constituição Mundial em relação à Terra. O próprio Islã mesmo vai punir. Entendeu? Sim. Sim, não, é isso que eu estou dizendo. É a questão do quê? Do bem comum. Quando as pragas estiver caindo? Hã? Sim, sim. Sim. Porque, irmão, tá. Eu agradeço aí o tempo dos irmãos, né? Esse é um assunto muito urgente, muito sério. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Para de ser escravo da verdade dos outros. Para de ficar confiando demais nas pessoas. Coloca sua barba de molho e vai estudar. Vai estudar. Para de ficar perdendo tempo com besteira e vai estudar. Chegou o tempo de tirar o livro Grande Conflito lá da estante. Vai estudar o livro Grande Conflito. Pega lá do Atossi e estuda. E prega, meu irmão. Prega como você nunca pregou na sua vida. Não importa o que as pessoas vão falar de você, se as pessoas vão ter ódio de você, se as pessoas vão te chamar de quadrado, de fanático, não vai gostar de você, vai te chamar de intransigente. Não importa. Agora chegou o tempo de incomodar as pessoas. Lá Isaías está falando,
Incomode os habitantes da terra com as minhas palavras. Está lá em Isaías. O que é incomodar? Deus, ele quer que incomoda mesmo. Para a pessoa ficar incomodada, incomoda. Prega a verdade, meu. Mesmo que seu parente pense que você é fanático, pregue, pregue. Nunca chegou o tempo de tão grave quanto esse, meu. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia, Senhor, de nós como povo. Tenha misericórdia, Pai. Batiza com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, nós temos se apoiado em tantas coisas fúteis nesse mundo e o Senhor está tão próximo de vir. As coisas estão tão próximas, o selamento já está acontecendo, Senhor. Tira o nosso coração deste mundo e coloca o coração na Tua verdade. Nos prepara, Senhor, porque o tempo realmente chegou. Nos batiza com Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode chamar. Prazer sem par, pra quem por Cristo aqui lutar, levar os molhos que ganhar para ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Quanto amor lá no céu junto ao Senhor. Doces canções entoaremos lá, grato louvor a Jeová. Eternamente se ouvirá lá em ti, Jerusalém. Haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu junto ao Senhor. Puro e bendito prazer será, lindas mansões sim haverá. Cristo conosco se achará lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu junto ao Senhor. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça